lá, eu comprei uma Epson 5790, uma Workforce. Existem outras variações, 5490, outros números, né, com uma impressora parecida, algumas com a tampa sem o ADF, mas que fazem a mesma coisa, o mecanismo é o mesmo, a cabeça de impressão é igual. Inclusive a cabeça de impressão dela é a famosa Precision Core 4, que é muito rápida, mas é uma tinta diferente do que a gente está acostumado. Então no meu caso, como eu uso book, a impressão não sai tão bela quanto no caso se eu usasse a bolsa de tinta que vem nela. Como que eu faço aqui? A impressora vem resetada, eu comprei uma versão resetada, mas também existem as versões que não estão resetadas, que é o certo, né? E com o reset dela, ela está sempre pensando que as bolsas estão cheias. Isso é bom, porque eu posso usar um book, alimentação ininterrupta. Você quer chegar aqui, dá pra ver direitinho? Se você quiser, pode chegar mais. No meu caso, eu coloquei um book. Eu pedi pro vendedor colocar um book pra mim, o que ele colocou não deu muito certo, eu acabei colocando esse aqui. Não tem cartucho aqui dentro. Na original, normalmente viria uma bolsa com tinta, mas em vez da bolsa de tinta, vem essa adaptação aqui da bolsa, levando a uma mangueira com tinta. Eu até deixei cair um pouco de vermelho aqui, não sei se é uma boa ideia mexer aqui agora. Aonde iria a bolsa aqui, eu botei um book. Para não morder a mangueira, eu fiz um buraquinho aqui. E a alimentação dela é direta. O pró é óbvio, né? E o contra é que, se deixar acabar a tinta, como a impressora está fazendo a leitura do chip de uma maneira que ela pensa que está sempre cheio, ela vai continuar puxando. Ela vai puxar ar e é bem difícil de você tirar esse ar de dentro. Para puxar o ar não é impossível também. A impressora tem um recurso para fazer isso. Você pode reparar que a tela dela é tátil e não é daquelas telas táteis antigas, não. É uma boa tela. Você consegue tocar como toca no seu celular normalmente. Tem uma manutenção de limpeza de cabeça que você faz para puxar a tinta caso aconteça um esgotamento total. Mas isso vai gastar esse consumível aqui, ó. Repara na minha impressora, tudo cheio, exceto esse último consumível, a tinta branca, vamos dizer assim. Mas esse medidor não é de tinta, é o medidor da lixeira do produto. Ele tem uma lixeirinha de tinta aqui atrás, que com certeza eu vou sujar a mão tentando pegar, bem aqui na letra H. Todas as partes dela tem uma letra, D, B. Então quando a impressora precisar conversar com você sobre algum erro que estiver acontecendo, vai aparecer qual é a letra do erro. Esse aqui é o H. Quando eu abrir aqui, ela não identifica que eu abri, mas quando eu puxar essa lixeira, ela vai identificar que eu puxei. A minha lixeira, pessoal, já está bem suja, porque eu tive problema com o book, tive problema com a tinta, porque eu deixei acontecer de ela ficar sem tinta. A sua prioridade é não deixar a impressora ficar sem tinta. Eu deixei e precisei puxar a tinta com ela, por isso a lixeira está toda suja. A minha lixeira já encheu e ela tem um chip aqui que, mesmo sendo uma impressora resetada, você não pode resetar esse chip. Aliás, não, desculpa. Mesmo sendo uma impressora resetada, as tintas são resetadas automaticamente, mas esse chip não é. Esse chip você precisa de um reset separado. Esse reset custa aí, em média R$300 e o reset da impressora, o normal é você comprar ela já resetada. Mas você compra ele à parte também por R$500 para uma impressora. Mesmo sendo relativamente caro, vale a pena. Porque nessa impressora aqui que eu comprei há menos de 2 meses, já fiz 20 mil impressões, já gastei várias vezes esse book, porque ele é pequenininho. O meu book aqui eu tirei de uma Epson daquelas L890, 880, não lembro o nome dela, mas você vai identificar pela foto que eu vou colocar aqui embaixo. Esse book dura mais ou menos 1.500 a 3.000 impressões, porque eu trabalho com um chapado, eu faço cópia de livro, a gente trabalha aqui com encadernação. Ela faz uma impressão muito bonita, mas você olhando para a impressão dela, você sabe que aquela tinta não é a certa. Se você for comprar a tinta certa, ela é caríssima, então normalmente não vale a pena. Eu tenho alguns impressos aqui, feitos para a loja mesmo, onde você vai notar um preto não tão preto e um vermelho não tão vermelho. Mesmo se eu usar a qualidade máxima dela, ela não vai sair com uma qualidade similar à original. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente compra uma impressora menorzinha, aquelas, a da série L, né? As que não são Workforce, você pode usar normalmente a tinta pirata, a tinta paralela, como dizem, né? E você não vai ter tanta diferença de qualidade entre a tinta original e a tinta pirata. Essa aqui é uma L4160. Eu usando a mesma tinta a mesma tinta paralela nela e na Workforce, a Workforce vai entregar muito rápido o papel, o impresso, mas com uma qualidade ligeiramente inferior. Essa aqui é uma impressora que deveria ser inferior, ela é inferior, né? Uma impressora mais barata,
mas mesmo assim faz uma impressão muito melhor quando você usa uma tinta paralela. Eu não experimentei a tinta original dela porque é muito cara. A tinta custa 1/4 do valor da impressora. Eu não pretendo usar uma outra tinta sem ser a paralela. Tem funcionado muito bem para mim assim. E se eu fosse usar a tinta original, eu já teria comprado várias impressoras, porque ela é uma tinta cara. E eu já usei muito dessa impressora, né? Apesar de eu já ter usado bastante... inclusive, ela aqui estava aparecendo que a tampa H estava aberta. Eu acabei de fechar e ela está recuperando... Está identificando que eu fechei a tampa H. Aqui continua cheio, continua um tanto quanto cheio, mas não tão cheio, né? Porque eu não resetei. Nessa ocasião ali, eu precisaria usar esse equipamento aqui. Nesse momento eu não preciso usar. Minha lixeira está quase completa. E ela completa significa que não está cheia. Quando ela estiver acabando, eu preciso só encostar esse equipamento aqui no chip, coisa que você vai ver em outros vídeos no YouTube. Você encosta esse equipamento, que é comprado por 200, 300 reais. Encosta isso no chip e o chip vai voltar ao normal. Me refiro a esse chip aqui, pessoal, que está na lixeira da impressora. Se você deixar a lixeira da impressora chegar a 0, o reset não vai funcionar e você vai precisar de um novo chip. Eu tenho esse aqui de emergência e espero não precisar dele. Se a lixeira estiver cheia, a impressora não vai funcionar. Se a lixeira estiver no chip, reconhecer que ela está cheia, a impressora não vai funcionar. Agora, se a impressora estiver com a lixeira de fato cheia, como ela é uma impressora que usa muita tinta, quando ela enche a lixeira, ela vai fazer uma sujeira, vai derramar tinta na sua bancada, e isso não é um problema, você passa um pano limpo. Mas o chip que identifica que a lixeira está cheia, depois que ele se esgotar, ele não é resetado. Então a minha dica é ter um desse aqui para quando você precisar. Vamos falar sobre o ADF dela. Ela tem um ADF que digitaliza a primeira página, vira e digitaliza a segunda. Algumas impressoras, inclusive essa que está aqui do lado, fazem dessa forma. A abertura do ADF dela contraria o senso comum, né? Ele não é por aqui, é por aqui. Mas você pode resgatar o documento caso fique emperrado normalmente, não tem problema. Nunca aconteceu de eu perder documentos com ela, não. Sobre velocidade, a velocidade de scanner dela não é a melhor do mundo. Se eu mandar um scanner de frente e verso, ela não é tão rápida, porque ela vai escanear a frente, devolver o documento, puxar e escanear o verso. Tem impressoras, gente, que tem um espelhinho mínimo, uma coisa fácil de resolver, onde a folha passa e sai com 2 arquivos, da frente e do verso. Nessa impressora, a gente, quando vai digitalizar, precisa selecionar Quando a gente vai digitalizar e precisa usar frente e verso, a folha vai passar por dentro da máquina. Vou puxar essa aqui para ficar mais fácil de visualizar. A folha vai passar por dentro da máquina para ser digitalizada. A máquina vai puxar a mesma folha de novo e ela vai ser digitalizada de novo. Para folhas que são novinhas, gente, isso não é problema nenhum. Você vê que ela até passa mais de uma vez. Essa folha aqui nunca foi utilizada, então ela tá novinha, tá bonitinha, vai passar de boa. Agora, quando eu desencaderno um livro para poder fazer uma cópia, por exemplo, se eu tiver que xerocar esse livro todo aqui, não é uma coisa muito segura, porque essas bolinhas aqui, elas vão se machucar, elas vão sofrer ali no ADF na hora do frente e verso. Então, para isso, eu não dou preferência a essa impressora. Pode ser usada, não é garantia que vai acontecer isso num livro, por exemplo, novinho como esse. Mas se eu pegar uma apostila velha, já surrada, com certeza eu não vou colocar nessa impressora, porque o ADF dela tem esse problema de projeto. Aqui está a cópia, você viu a velocidade, mas obviamente não dá para saber porque ela está em branco, né? O scanner que eu fiz era de uma coisa em branco. Mas eu preparei aqui, já que ela está do lado de uma impressora laser, eu preparei um arquivo de impressão de um boleto, que aí você consegue ver a qualidade do código de barras, que é 100%, muito boa, e também a velocidade da impressão. Eu estou aqui com 2 boletos, um de cada lado. Coloquei uma para imprimir na laser e uma para imprimir na jato de tinta, que é a nossa workforce. Eu vou apertar junto o botão, ou com talvez menos de 1 segundo de diferença. Imprimir, imprimir. E aí a gente vê qual delas vai entregar primeiro. Eu estou fazendo esse teste, mas eu já sei qual vai entregar primeiro. Eu sei que vai ser essa daqui, porque ela não tem aquele tempo de aquecimento que uma impressora laser tem. Se eu for imprimir 10 páginas, essa aqui vai entregar bem mais rápido. Mas se eu for imprimir uma página só, não vale a pena entregar até no mesmo tempo, né? Vou censurar aqui um pedacinho do boleto, gente, se vocês não se importarem, porque a parte que interessa mostrar o código de barras, que vem com um CPF escrito aqui.
Para fazer uma impressão, ou poucas impressões, vale mais a pena fazer nela. Agora, se eu fosse fazer em preto e branco muitas impressões, uma seguida da outra, é mais jogo fazer na laser. Você consegue identificar qual dessas impressões foi feita nela e qual foi feita na laser? Pois é, o leitor do código de barras também não sabe identificar. Ele vai funcionar normalmente nas duas. É uma impressora boa para código de barras, para boleto, para impressões que você vai fazer uma agora e uma daqui a 1 minuto, coisas desse tipo, porque a laser gasta muita luz no aquecimento e também gasta o tempo dela no aquecimento. Se fosse para eu ter só uma dessas impressoras, com toda certeza eu teria só ela. A laser não é tão boa para trabalhar dessa forma. Só seria boa se eu tivesse que imprimir livros o tempo todo. Coisa que às vezes eu faço, e faço nela e ela faz bem. Mas agora vem a minha segunda reclamação. Se eu mandar imprimir um livro frente e verso nela, ele vai ser impresso a primeira página. A primeira página vai ficar esperando alguns segundos antes de ser puxada para fazer o verso. A impressora puxa de novo e faz o verso. Só que esses segundos acabam se tornando muitas horas se o livro for muito grande. Um livro de 600 páginas no laser, onde a impressora vai e volta e entrega, ele vai sair muito antes de 1/3 do tempo dessa daqui. Porque a impressão vai passar, a impressora vai esperar, a impressora vai puxar e só então vai imprimir a segunda parte. Tem sido um problema para mim. E quando você vai configurar, você percebe que esse tempo é médio, alto ou muito alto. Não tem tempo curto. Então essa é uma reclamação que eu tenho sobre ela. A acessibilidade do painel é perfeita. Na verdade, eu nunca tinha baixado isso antes, foi a primeira vez. As bandejas. Ela tem a bandeja traseira, que é a que eu mais uso. E tem uma bandeja escondidinha aqui, ó, que eu coloco para imprimir recibo, porque aqui eu faço pagamento também na loja. Essa folha aqui é uma folha A5, que nada mais é do que uma folha A4 cortada em 4 pedaços. Nos meus recibos eu coloco ela para imprimir da máquina em A6, e se eu configurar dessa forma, já vai sair na bandeja de baixo. Ou se eu só mandar uma impressão normal, vai sair na impressora de cima, na bandeja de cima. A impressora identifica qual delas tem folha, e se eu não configurar nada e se as folhas forem iguais, vai sair na que tiver mais folhas. Quanto ao tempo de tirar cópia, é o mesmo de scanner. Ela é rápida para copiar e rápida para escanear, inclusive no frente e verso. As funções adicionais que ela tem de segurança, dispositivo de memória, encaixe de USB, perfeitas, não tenho o que reclamar de nada. Todas elas são excelentes, você vai gostar também. Nas definições, além do contador de impressões, que na minha está mais de 20 mil, você vai poder ver as definições de quantas foram em preto e branco, quantas foram em colorido, e se eu mandar imprimir a folha, ela vai mandar um relatório de quantas foram do vidro, quantas foram da bandeja, do ADF, quantas vieram do computador. Inclusive, ela acusa quem é o dono da impressão. Aqui a gente tem vários computadores. Se o Gé mandar uma impressão, se a Ju mandar outra impressão, vai aparecer aqui, quando estiver imprimindo, de onde está vindo a impressão e qual é o nome do arquivo. Eu tenho como ver o histórico das coisas que foram impressas. Eu venho aqui nos consumíveis, estado da tarefa. Vamos ver aqui, gente, o registro das coisas que a gente imprimiu hoje. Eu acabei de imprimir um Duda nela, foi esse boletim que você viu saindo nas duas. Fiz uma cópia de frente e verso, que é considerada uma cópia só, mas quando você vê na contagem vão ser duas. E aqui tem 8 cópias, 30 cópias, coisas que eu fiz antes. Os que tem o V foram completadas. E aqui você tem uma tarefa que eu cancelei. Não me lembro o motivo, porque foi mais cedo. Tem o horário aqui também, o número de páginas. Mas ela mostra o que foi cancelado e o que foi feito. Esse registro vai direto. Eu não conheço o limite dele, não. Acredito que sejam vários dias. Se vocês tiverem quaisquer dúvidas, ou se surgirem novas dúvidas depois de eu fechar esse take, eu vou postar aqui para vocês, ou respondo por texto. E qualquer detalhe sobre compra, sobre preços, qualquer detalhe, é melhor não colocar no vídeo, e sim no texto, porque isso muda de acordo com o dia, né? Mesmo porque a gente está numa ocasião agora, eu estou gravando esse vídeo no final de março, em que os preços se elevaram muito, principalmente para produtos grandes que tem que vir para o correio. Mas a gente faz um bate-bola aí legal nos comentários e se acerta quanto a dicas que eu tenho esquecido de comentar aqui, né? Tem uma coisa aqui que eu tenho que falar com vocês. Quando eu vou copiar, tem várias opções, né? Preto e branco, densidade, redimensionamento, duas faces. Se eu colocar aqui a quantidade de cópia, essa é a única hora que eu vou usar esse teclado aqui, ó, esse teclado do painel. Fora isso, se eu for usar esse painel para outras coisas, ele não tem tanta utilidade assim. Então, eu acho que esse painel nem precisaria estar aqui, mas de fato ele está. Essas opções aqui de alimentação, para mostrar qual o trabalho que ela está fazendo, nesse caso ela não está fazendo trabalho nenhum. Tem uma função muito boa que é de interromper, caso a Ju mande um trabalho de 20 folhas e eu preciso rapidinho imprimir um boleto de uma folha, eu vou clicar em interromper e mandar a minha impressão. A minha impressão vai sair e a dela vai continuar depois.
Isso é excelente, gostei muito dessa função também. Uso bastante aqui, não tenho certeza se é nessa ou nessa que eu uso, mas é uma função boa. E se vocês lembrarem de mais dúvidas, é só me falar.